Bom dia, gente. Sexto ano D. Nós vamos ver resolução e elaboração de problemas que envolvam conceitos de múltiplos e divisores de um número natural, determinação dos múltiplos de um número natural, determinação dos divisores de um número natural. Nessa primeira parte, nós vamos ver apenas algumas noções sobre múltiplos e divisores, né? Primeiro, escreva os 7 primeiros múltiplos de 9 e múltiplos de 12. Então, nós temos o seguinte: os múltiplos de um número, por exemplo, se eu quero os múltiplos de 8, né? Então, o primeiro múltiplo de qualquer número é o 0, certo? Aí você tem o 8, 16, 24, 32, 40. Aqui eu tenho 6 múltiplos de 8. Se fossem 7, como está pedindo na atividade, então eu poderia colocar 48. Para você descobrir os múltiplos de um número, basta você multiplicar o número por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente, certo? Então, se eu quero os múltiplos de 8, então eu faço 0 vezes 8 dá 0, 1 vezes 8, 8, 2 vezes 8, 3 vezes 8. Ou eu posso colocar o 0, colocar o número e ir somando. 8 com 8, 16, mais 8, 24. Se eu quero os múltiplos de 15, outro exemplo. Então, quem seria 0, 15, 0 vezes 15 dá 0, 1 vezes 15, 15, 2 vezes 15, 30, 3 vezes 15, 45, 4 vezes 15, 60, 5 vezes 15, 75 e reticência. Os múltiplos, eles são infinitos, né? Você não tem um total de múltiplos, só se for entre um número e outro, entre um número e outro número. Aí você vai ter um total, mas se você quiser os múltiplos de um número, eles são infinitos. Agora, divisores. Então, quem são os divisores de um número? Os divisores de um número, além de 1 e o próprio número, né, tem outros divisores. Se a gente se referir aos números primos, né, por exemplo, os divisores de 7. Então, é 1 e 7, porque 7 é primo, né? Divisores de 11 é 1 e 11, porque também é outro número primo, só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Se for um número que tenha mais de 2 divisores, por exemplo, divisores de 20. Então, quem são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Uma forma de você descobrir fácil é a seguinte: você faz 1 vezes 20. O 1 é divisor de qualquer número, certo? Menos do 0. 1 é o primeiro divisor de qualquer número. Já o 0 é múltiplo de qualquer número. Aí aqui, se 20 é par, pode por 2. 2 vezes 10. 3 não pode, não tem um número que multiplicando por outro, multiplicando 3 por um número dê 20. 4. 4 vezes 5 dá 20. 6, 7, 8, 9, 10 já tem aqui. Então, os divisores de 20, você pode encontrar pelo produto deles. 1 vezes 20, 2 vezes 10, 4 vezes 5, que é esse aqui, ó. 1 vezes 20, 2 vezes 10 e 4 vezes 5. Então, os divisores de 20, nós temos 6 números, né? Divisores de 50. Quem são? 1 vezes 50, né? Além de 1, tem ele também, ele próprio. Pode por 2, 2 vezes 25. Né? Quem é o próximo número? Por 3 não pode, por 4 não, 5. 5 vezes 10, que dá 50. 6, 7, 8, 9, 10. Aí 10 vezes 5.
Aí já tem aqui. Então, os divisores de 50 é 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Então, você pode encontrar a partir dos produtos dele. Todos os divisores dele tem 1 e ele mesmo. Aí você vai descobrir os que tem entre 1 e o próprio número, que está procurando seus divisores. Os divisores, eles têm um total de número finito. Então, se eu quero os divisores de 50, eu tenho esses 6 números, né? Os divisores de 20, tenho 6 números também. Já os múltiplos são infinitos, por isso que tem uma reticência aqui no final. Os divisores não têm, né? Além de 1 e ele mesmo, tem alguns no meio que são divisores do número que está sendo procurado. Agora vamos para a questão 3. Nessa questão 3, quer saber o seguinte, os que esses alunos estão falando, né? Esses 4 alunos estão falando. Aí você vai marcar uma alternativa aqui abaixo, né? Uma alternativa correta com relação ao que esses alunos estão falando. Aqui, 4 alunos do 6º ano de uma escola, em uma aula de matemática, fizeram as seguintes afirmativas. Primeiro aluno, com exceção do zero, qualquer número é divisor de si mesmo. O segundo aluno diz, qualquer número diferente de zero tem infinitos divisores. Terceiro aluno, o número zero não é divisor de nenhum número natural. E o quarto aluno, o número 1 é um número primo. Então, você vai marcar uma dessas alternativas aqui, que corresponde à opção correta. Só é A, B, C ou D. Só tem uma alternativa correta. Certo? Na letra A, 1 e 3 está certo, que eles formularam a afirmativa certa. Na letra B, o 2 cometeu erro em sua afirmativa. Na letra C, as afirmativas de todos os alunos estão corretas. E na letra D, apenas as afirmativas feitas pelo aluno 3 e 4 são corretas. Aí você vai observar, de acordo com o assunto, né, com o que a gente viu, e vai marcar uma alternativa. Coloca só o terceiro quesito, se é a letra A, B, C ou D. No quarto quesito, tem o seguinte. Determinado número é composto de 3 algarismos. O algarismo das unidades é 2 e o das centenas é 5. Marque a opção que representa a soma dos possíveis valores que pode assumir o algarismo das dezenas para esse número seja divisível por 3. Então, você vai descobrir qual número que você vai colocar aqui para que esses números sejam divisíveis por 3. O número todo seja divisível por 3. Ou seja, relembrando a regrinha de divisibilidade por 3. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Por exemplo, né? Eu tenho um número aqui, 4 e 7. Aí eu quero descobrir quem é o número que eu posso colocar aqui, que eu vou obter um número que seja divisível por 3. Que número eu posso colocar aqui? Então, por exemplo, para esse número ser divisível por 3, a soma dos algarismos terá que dar um número divisível por 3, ou múltiplo de 3. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 com 7 dá 11. 11, o próximo número seria quanto? 12. Então, eu posso somar com 1, né? Então, teria um número já aqui, ó. Seria um número que eu somando dá 12. 12 é divisível por 3. Se eu quiser somar também 12, a soma de 1 mais 2 dá 3. É divisível por 3, é múltiplo de 3. Outro número que eu posso colocar. Se eu colocasse 0, dava 11, que dá 2. Então, não é múltiplo nem divisor de 3. Então, o próximo número seria quem? Tem 11. O próximo número que é múltiplo de 3 seria quem? 15.
Então pode ser 4. 8 com 7 dá 15. 15 é múltiplo de 3, porque a soma dos algarismos dá 6. Não é isso? Outro resultado que eu posso ter, que seria, aqui é 11, o próximo 15 para ser múltiplo de 3 seria quem? 18. Então se eu tenho 11, para 18 falta quanto? 7. Então o próximo número seria 7. Aí para eu saber a soma, quanto é a soma dos possíveis valores. Aí você vai descobrir quais são os possíveis valores aqui, que o número vai formar um número divisível por 3. Aqui, nesse caso aqui, eu encontrei os números que eram divisíveis por 3, os possíveis valores, né? Eu posso colocar um que dá 12, se eu colocar 4 dá 15, se eu colocar 7 dá 18. Então são 3 números que eu posso formar que são divisíveis por 3. Aí seria 1, aqui o 4 e o 7. Aí eu quero saber essa soma aqui. Dá 5 mais 7, 12. Então a soma seria 12. A soma desses 3 possíveis valores. Aí aqui você vai descobrir quais são os possíveis valores. Pode ter um número, 2, 3, 4... Todos que forem possíveis, que quando colocar aqui for um número divisível por 2, por 3, aí você vai colocar e somar eles, certo? Aí marca uma alternativa correta. Na questão 5, nós temos: Paulo e Gabriel brincavam propondo desafios, um para o outro, enquanto estudavam os critérios de divisibilidade utilizados para os números naturais. A seguir temos o desafio proposto por Paula. Qual o menor número que se deve subtrair de 3.101 para se obter um número divisível por 8? Então, o que é que eu vou fazer? Ele quer saber qual o número que vai subtrair desse aqui para dar um número que seja divisível por 8. Um número é divisível por 8 quando os 3 últimos números terminar em 30, ou então os 3 últimos algarismos formar um número divisível por 8. Ou terminar em 30, ou esses 3 formar um número divisível por 8. Então, se eu quero, por exemplo, eu vou fazer um exemplo com outro número aqui. Digamos que eu tenho 2.806. Eu quero saber esse número aqui, o quanto eu vou subtrair para dar um número divisível por 8. Então, o que é que eu faço? Faço uma divisão. Eu divido 28 por 8, dá 3. 3 vezes 8, 24. Para 28, 4. Baixa 4. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Sobrou quem? 6. Como baixou o 6 não dá mais para dividir, vem um 0 para o quociente. Então, o que é que aconteceu? Sobrou 6. Então, para eu descobrir um número que será divisível por 8, menor do que esse aqui, eu vou subtrair o que sobrou na divisão, o resto, menos 6. Então, eu vou ter 2.800. Então, para saber o menor número que eu posso subtrair aqui, para eu obter um número que seja múltiplo de 8, ou divisível por 8, eu vou subtrair o resto da divisão. Subtraio do número, então eu obtenho um número que seja múltiplo de 8, ou divisível por 8. Aí eu vou descobrir que número vai ser esse, que é o que está querendo saber nesse problema. Qual o menor número que pode subtrair, certo? Então aí você vai fazer e marcar a alternativa correta.
Só tem uma resposta. Vamos à questão 6. Veja o seguinte. O número é uma invenção tão antiga quanto a própria escrita. Ele surgiu com a necessidade dos homens na luta diária pela sobrevivência e passou ao longo dos séculos por um grande aperfeiçoamento. Na antiguidade, como não compreendiam ainda muito bem o que era o número, os matemáticos atribuíram a ele propriedades mágicas e misteriosas. Assim, existiam números perfeitos, excessivos, deficientes, amigos, triangulares, etc. Um número era classificado como deficiente se a soma dos seus divisores, com exceção dele próprio, fosse menor que ele. Então vamos ver um exemplo de um número deficiente. Os divisores de 16. Os divisores de 16 quem são? Vou colocar aqui, ó. 1 vezes 16, 2 vezes 8, né? E 4 vezes 4. Então aqui eu vou ter 1, 2, 4, 8 e 16. O 4 apareceu 2 vezes, mas você coloca só uma vez, como um divisor. Então agora, esse número ele é deficiente se a soma dos seus divisores, com exceção dele próprio, for menor que ele. Então nós vamos somar os números até o 8. Então somando aqui 1 mais 2, mais 4, mais 8. 3, 7, 15. Deu bem próximo, mas deu menor do que o 16. Né? Então, esse número é chamado de deficiente. Certo? É deficiente, porque a soma dos seus divisores, com exceção dele próprio, deu menor do que ele. Agora, excessivo. Se a soma dos seus divisores, com exceção dele próprio, fosse maior que ele. Então, vamos ver aqui um exemplo. Os divisores de 40. Vamos colocar aqui 1 vezes 40, né? 2 vezes 20. 3 não pode, né? 4 vezes 10. 5 vezes 8. Dá 40 esses produtos, né? Então aqui nós temos o 5, aí o próximo seria 7, seria 8. 8 vezes 5 já tem. Então aqui é 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e o 40. Né? Aqui 1 vezes 40, 2 vezes 20, 4 vezes 10 e 5 vezes 8. Então vamos somar os números divisor de 40 menos ele. Então quem é? 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 8 mais 10 e mais 20. Somando 3, 7, 12, 20, 30, 50. Então aqui deu maior do que o 40. Então isso aqui é excessivo. Né? Ele ultrapassou a soma dos divisores dele, fora o número, ultrapassou o número. Aqui, nesse menor, é chamado de deficiente. Né? Porque o valor deu menor do que o número, que era 16, deu 15 a soma. Então deu menor. Nesse caso aqui, os divisores de 40, fora o 40, deu a soma, deu maior do que 40. Então é chamado de excessivo. E perfeito é se a soma dos seus divisores, com exceção dele próprio, fosse igual a ele. Aqui nós temos um exemplo bem simples. Por exemplo, os divisores de 6. Quem são os divisores de 6? 1 vezes 6, 2 vezes 3. Né?
Então, é 1, 2, 3, 6. Então, a soma, se der igual a ele, fora o número que é o 6, é chamado de perfeito, certo? É chamado de perfeito. Então, vamos ver. Aqui eu vou somar 1 mais 2 e mais 3. Somando 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Então, deu igual ao 6, né? Então, esse número é chamado de perfeito. Porque a soma dos números, dos divisores dele, fora ele, deu igual ao próprio número. Quando a soma dos números der maior, fora o próprio número, der maior do que o número, então é chamado de excessivo. E quando a soma dos números, fora o próprio número, der menor, então ele é chamado de deficiente. Aqui você vai responder essas questões. No primeiro você vai colocar os divisores de 60, depois os divisores de 28 e os divisores de 63. E na letra B, baseado nessas informações acima, você vai classificar como deficiente, excessivo ou perfeito os números do item A, que é 60, 28 e 63. Então você vai dizer os 60, o 28 e o 63 se são deficiente, excessivo ou perfeito, certo? Então você vai colocar o deficiente, aí você vai dizer se é 60, 28 ou 63. Excessivo, se é o 60, o 28 ou o 63. E perfeito, se vai ser o 60, o 28 ou 63. Na questão 7, nós temos um probleminha aqui, com uma cruzada. Então, você vai colocar números na cruzada. Ajude a Cascão a se livrar de uma boa coelhada. Aí tem Mônica em matemática evita agressão. Cascão, onde você se escondeu? Aí, se você resolver corretamente a cruzadinha a seguir, se livrará de uma boa coelhada. Então, vamos ver que cruzada é essa. Nós temos na horizontal, aqui, que é horizontal. Seria, nesse sentido aqui, certo? Como no sentido da setinha, é horizontal. Múltiplo de 12 e de 10. Você vai ver um múltiplo de 12 e de 10 que tenha 3 algarismos, certo? Divisor de 100, um divisor de 100 que tenha 2 algarismos. Divisor de qualquer número, ou seja, um número que seja divisor de qualquer número. Nós vimos na explicação antes, né? Múltiplo de 9, divisível por 8 e divisível por 11 e por 5. Aí você vai colocar na horizontal, na cruzada, certo? E na vertical, que é nesse sentido, como sentido da seta, aqui. Número primo de algarismos iguais. Só tem um número primo que ele tem algarismos iguais. Só existe um. Aí você vai colocar na vertical, certo? Coloca um número e outro abaixo. Divisível por 4. Um número que seja divisível por 4. Que tem 2 algarismos. Tenha 2 algarismos. Um número que é múltiplo de qualquer número. Aí é só um algarismo. Ele é múltiplo de qualquer número. Aí o 6. Número primo menor que 19 e maior que 15. Aí você vai ver que número vai ser colocado. Menor número primo. O menor número primo que nós podemos ter é o 7. Divisor primo de 49. É um número primo que é um divisor de 49. 10. Múltiplo de 25. E 12, divisor
de 25. Então aí vamos observar a cruzada. Pronto, aí nós temos a cruzada. Na horizontal vai ser aqui que você vai colocar os números, na horizontal, certo? E na vertical, é assim, a vertical. Você vai observar o número que tem lá e a definição para você colocar o respectivo número aqui, certo? Aí você faça essa cruzadinha, pode pintar essa parte que for escura, certo? Coloque esses números pequenos e o número que for representar no quadrinho você coloca ele grande, caneta azul ou preto, certo? E na oitava e última questão nós temos: observe o critério de divisibilidade de um número natural por 4. Né? Então, quando é que o número é divisível por 4? Ele é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos terminar em 4. Ou, um exemplo, o número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos terminar em 0. Por exemplo, 200 é divisível por 4, os dois últimos terminam em 0. Ou os dois últimos algarismos formar um número divisível por 4. Aqui, 240. Eu posso ter 3.880. Então, os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Ou terminar em 20, então os dois últimos formam um número divisível por 4. Se não terminar em 2 zeros ou os dois últimos não formar um número divisível por 4, então o número não será divisível por 4, certo? Então vamos lá. Aí tem aqui falando sobre a Copa do Mundo que ocorreu em 2014, né? Aí vem para marcar a alternativa correta com relação a esse texto citado, certo? Aí quando você for responder, você lê direitinho. Aí você vai marcar uma dessas alternativas aqui com relação a esse ano de 2014, certo? Com relação a ele, se ele é bissexto ou não. Aí é A, B, C, D. Só tem uma alternativa correta, certo? Dê uma olhada no vídeo, depois vocês respondem a atividade com atenção, certo? Se errar muitas questões ou deixar questões em branco, então eu devolvo novamente o trabalho, a atividade para responder novamente. Bom dia.